Estamos ao vivo aí. Acho que é isso, né? Se alguém já foi entrando aí, já puder também dar um feedback de que a conexão tá ok, que estão me ouvindo. Tudo bem por aí? Tá ok. O bate-papo nosso de hoje, né, o talk, como o que eu fiz semana passada é uma conversa rápida. Eu não tenho por objetivo aqui esgotar o assunto, tá bem? Mas realmente dar uma introduzida no que é a inflamação crônica sistêmica e como que ela se relaciona com as doenças crônicas, né? Vamos esclarecer, dar uma clareada em alguns pontos e deixá-los claros, né, para vocês, e conforme a gente for avançando, a gente vai abordando mais sobre o assunto, falando mais especificamente de algumas doenças crônicas inflamatórias, né, e como que a inflamação está envolvido com a própria proliferação, desenvolvimento e os danos, né, os efeitos dessas doenças inflamatórias. Enfim, tô acenando aqui para quem está chegando. Bom dia. Bom, então vamos lá, tá? Não vai ser uma conversa muito longa, como eu disse, mas vamos lá. Então, o objetivo realmente é, nesse primeiro momento, né, em que a gente está falando sobre doenças inflamatórias, doenças crônicas inflamatórias, é o primeiro passo, estabelecer aqui um entendimento do que é a inflamação crônica sistêmica, né? Eu volta e meia falo sobre ela aqui na página. A gente pode falar de inflamação crônica sistêmica, inflamação crônica de baixo grau, persistente, né? São todos sinônimos e a gente está querendo se referir ao mesmo evento, né? Ao mesmo problema que está acontecendo. Por quê que a inflamação crônica ela é tão importante? Porque ela está basicamente na base de todas as doenças crônicas, independente do sítio onde a doença se instalou, né, e que está muito relacionado com o diagnóstico. Então, a inflamação crônica está ali subjacente em doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, autoimunes, doenças ginecológicas, a enxaqueca, enfim, doenças intestinais, basicamente tudo aí envolve a inflamação crônica sistêmica, tá bem? Na prática, a gente vê como isso acontece, né? E como que isso é importante de ser abordado, tanto para um indivíduo que quer trabalhar com a prevenção dessas doenças, né, do aparecimento de doenças crônicas ao longo da sua vida, como também no tratamento, né? A gente não quer simplesmente, com essa abordagem ampla, quando se entende da importância da modulação da inflamação sistêmica, a gente não quer simplesmente resolver sintomas, tapar sintomas dos pacientes. A gente quer um tratamento mais voltado para a causa, pensando inclusive no próprio melhor manejo da doença, como também a prevenção de outras doenças, né? Porque a tendência é ir acumulando, né? Se não for abordado dessa forma, né? De forma integrada, a inflamação crônica, a tendência é que com o tempo vão aparecendo outras doenças, tá bem? Diante de um diagnóstico, passa um tempo aí, o que na prática a gente vê é isso, que vão aparecendo outras, tá ok? Então, só para vocês terem ideia, assim, de forma muito prática, né, do papel da inflamação crônica sistêmica, hoje em dia fala-se muito do colesterol, né? Ultimamente tem vindo uma onda divulgando mais de que o colesterol não é tão vilão assim, para o aparecimento de doenças cardiovasculares, seja o infarto, o derrame e outras, né? A própria ateromatose, né? O crescimento das placas e o enrijecimento das artérias com o surgimento da hipertensão arterial, enfim. Ultimamente a gente tem ouvido falar mais de que o colesterol não é tão vilão assim. Por quê? Porque o colesterol sozinho não faz nada, tá? Necessariamente, toda a repercussão que o colesterol pode ter no desenvolvimento das doenças cardiovasculares só acontece por quê? Porque tem um processo de inflamação crônico subjacente. O colesterol sozinho não faz nada, precisa ter a inflamação crônica. E aí é que o evento, né, vai ocorrendo, tá? E os seus desdobramentos. Bom,
Um aspecto importante, né? A gente fala aqui sobre a inflamação crônica e muitas vezes as pessoas podem pensar assim, bom, então o problema é a inflamação, né? Ter inflamação é um negócio ruim? Não, de forma alguma, né? Esse é outro aspecto que a gente tem que deixar claro. Um indivíduo que não inflama é um indivíduo que não sobrevive. Não existe sobrevivência sem inflamação. Por quê? Porque a inflamação em si é um próprio mecanismo de defesa, tá bem? A gente precisa inflamar para se defender de vírus, de bactérias, de infecções diversas, né, fúngicas. A gente precisa inflamar para regenerar tecidos, para cicatrizá-los, para recuperar tecidos que foram lesados de alguma forma, às vezes por um trauma. Enfim, a inflamação, ela faz parte do nosso processo de sobrevivência. Agora, quando a gente está falando dessa inflamação aí, a gente está falando de uma inflamação aguda. Então, a gente precisa inflamar? Precisa. Agora, aí a gente começa a falar em alguns problemas relacionados, né, nesse momento, com a inflamação, né? E aí a gente vai chegar na inflamação crônica. Antes disso, um problema vinculado com a inflamação é quando ela fica intensa demais, né? Por exemplo, o que acontece quando alguns casos aí que a gente, né, tem observado da infecção pelo coronavírus, acabam tendo desfechos ruins. Muitas vezes o problema não é o vírus, é a inflamação, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Mas que inflamação é essa? Porque inflamou demais, né? Saiu do controle. E aí, quando essa inflamação fica muito intensa, potencialmente ela pode começar a destruir aquilo que não deveria ser destruído, né? Então, começa a lesar o próprio tecido, né? Tem um problema aí da própria autorregulação, né? Que tem várias causas. Outro problema é a inflamação crônica, quer dizer, naturalmente num processo de regeneração, né? Resolvido o problema, o que tem que acontecer com a inflamação? Né? Ela tem que voltar para o seu estado basal e entrar num processo de remissão. O que acontece na inflamação crônica? Esse processo não se concretiza por vários motivos. Então, ela não fica mais tão intensa, tão agressiva quanto num processo, por exemplo, de resolução de uma infecção. Mas ela, em baixo grau, daí vem esse nome, né? Inflamação crônica de baixo grau, subclínica, persistente. E em baixo grau ela se mantém. E aí os problemas não vão ser agudos, vão ser fruto do que vem cronicamente essa inflamação causando no organismo, né? As alterações que cronicamente vão se acumular ali, tá bem? Isso aí está relacionado com o aparecimento das doenças crônicas, né? Como eu citei aí anteriormente, por exemplo, com o aparecimento das doenças cardiovasculares. Ok. Esse aspecto aí acho que ficou claro, né? Se tiver alguma dúvida, gente, pode enviar, tá? Cliquem de preferência no botãozinho que tem o ponto de interrogação, que fica mais fácil para eu ver a pergunta, tá bem? O que causa a inflamação crônica sistêmica? Esse é outro aspecto que a gente precisa chamar atenção. São diversas causas, tá bem? Um grande fator que a gente observa hoje em dia é o que? A dieta, tá? Alimentos inflamatórios vão repercutir em, às vezes, alterações intestinais e daí desencadear inflamação sistêmica, tá? Esses aspectos individualmente, depois eu vou tratar deles, tá bem, com vocês. Mas a dieta é um fator. Outros fatores, a presença de substâncias estranhas, corpos estranhos, então implantes, né? O silicone entra aí nesse problema, mas também às vezes implantes dentários, outros tipos de implantes, né, que são feitos no corpo, muitas vezes levam à inflamação sistêmica. O que mais? Déficit de nutrientes. Quando eu falei lá que a inflamação ela entra num processo de resolução, obviamente precisa de todo um mecanismo, né, uma engrenagem com nutrientes que vão participar desse processo de resolução. Na ausência desse aporte adequado de nutrientes, pode haver uma cronificação do processo, exatamente porque não entrou em remissão como deveria, né? Em resolução como deveria ter entrado. A microbiota, seja a microbiota
intestinal, que hoje a gente vê inclusive como um próprio órgão no nosso sistema, mas também a microbiota oral, por exemplo, né? E já falando da boca, não só a microbiota oral, mas infecções, microinfecções que podem existir na boca, e isso às vezes estão relacionados com placas bacterianas, com canal, né? Ali no canal dentário, que é uma região muito pouco vascularizada, podem acontecer microinfecções, e essas infecções podem deflagrar, tá relacionados aí com inflamação crônica sistêmica. Enfim, a boca é um lugarzinho muito importante, tá? Quando a gente trata também sobre inflamação crônica sistêmica. Outras causas, o estresse. Né, eu coloquei ontem na página um post sobre o papel do estresse, né, e até enumerei lá diversas alterações que o estresse pode ocasionar no nosso organismo, né, e tudo aquilo ali que está vinculado com o estresse está vinculado também com a inflamação crônica sistêmica. Tá? Dentro disso a gente pode falar aí de desbalanços hormonais, tá? Desbalanço de hormônio sexual, de hormônio da tireoide, da insulina, que é também um hormônio. Tudo isso aí está vinculado com a inflamação crônica sistêmica. A própria desregulação da gordura corporal, que também está relacionada com o estresse. A própria desregulação do sistema imune está vinculado com o estresse, tá bom? Enfim. Outro fator, o sedentarismo. O sedentarismo é também fonte de inflamação crônica, tá bem? Enfim, são várias causas. Daí o que a gente tem que fazer? Né? Diante de qualquer paciente, né? Eu tô falando da minha própria experiência, seja por que motivo for que esse paciente chega pra gente, se tá querendo trabalhar com prevenção, ou já chega com algum diagnóstico de doença, ou não tem um diagnóstico específico, mas tem sintomas, tá? E aí a inflamação crônica, ela dá sintomas, por isso que eu volta e meia falo aqui na página, aprendam a ouvir os seus órgãos. A gente tem que aprender a ouvir os sinais do nosso corpo. Acne, perda de cabelo, cansaço, fadiga, dores articulares, indisposição, dificuldade para acordar, insônia, tudo isso aí, gente, são alarmezinhos. Opa, não tem alguma coisa indo bem. Então, às vezes o paciente chega lá para mim desse jeito. Ele tá com sinais e sintomas, né? De que alguma coisa não tá bem. A gente tem que investigar a inflamação crônica. Então, como que a gente investiga? Primeiramente com a avaliação da história, tá? Uma avaliação clínica, isso é muito importante, o contexto de vida do paciente, os seus hábitos, e mais do que isso, né? Não só o contexto atual, mas também a sua história como um todo, porque isso tudo tá relacionado com eventos que vão vindo posteriormente, tá bem? E outro fator são os próprios marcadores laboratoriais, tá? Exames de sangue que a gente pode lançar mão para identificar e quantificar. Isso é muito importante também, a inflamação crônica. Por quê? Porque ali a gente tem noção da intensidade dela. E outra coisa muito importante, a gente pode modular, então, a partir do momento que eu tenho esses exames, que eu tenho ali o marco zero, a gente elabora uma estratégia de tratamento, de acompanhamento, e aí a gente vê a evolução, inclusive, tanto de forma clínica quanto por meio desses exames laboratoriais. Por quê? Porque esses marcadores vão diminuir, tá? A gente vai trabalhar exatamente para isso, tá ok? Bom, é isso que eu queria trazer aqui nesse primeiro momento, falando de inflamação crônica sistêmica, tá? Vou voltar com outros talks com vocês pra gente, então, poder falar um pouquinho mais de como que essa inflamação crônica está relacionada com algumas doenças específicas. Porque, como eu disse, basicamente todas as doenças crônicas estão vinculadas com a inflamação crônica sistêmica. Quer dizer, outro aspecto, só pra gente fechar aqui, que é algo muito importante. Quando a gente fala em inflamação crônica sistêmica, gente, pensem bem, sistêmico quer dizer, é o corpo inteiro. Quer dizer, quando você chega às vezes com um diagnóstico de do tireoide não tá boa, ou eu tô com síndrome dos ovários policísticos, endometriose, eu tô com uma perda de memória, que é outro sinal importante, minha memória não tá tão boa, enfim, o meu intestino não tá bom. Lembrem-se, todos os nossos órgãos estão conectados um com o outro. Por isso que a gente fala em inflamação crônica sistêmica, não é de um órgão só, não existe isso.
tá? Se um órgão está inflamado, automaticamente você vai entender que todos os outros estão ali sofrendo com esse processo inflamatório. Por quê? Porque não existe muros entre os nossos órgãos. Todos eles estão conectados e um grande ligador dessa inflamação entre os órgãos são as células do sistema imune que estão percorrendo o nosso corpo, né, inteiro. Então, independente do sítio onde a inflamação sistêmica, né, vai se apresentar com maior destaque, essa inflamação está acontecendo no corpo todo. E é por isso que, uma vez que uma doença é deflagrada, automaticamente essa pessoa está sob risco de desenvolver vários outros tipos de doenças crônicas. Por quê? Por causa da inflamação crônica sistêmica, tá ok? A gente vai voltar então nesse assunto, inclusive abordar de forma mais específica mesmo, né? Falando sobre doenças mais específicas que estão envolvidas aí com a inflamação crônica, quer dizer, falar sobre doenças crônicas, tá? E, enfim, falar mais sobre tratamento, exames em próximos talks, tá bem? Vai ser mais ou menos nesse esquema aqui nosso, tá? Uma conversa rápida e esclarecedora, e aí vocês podem enviar suas perguntas que a gente vai trabalhando sobre esse assunto, tá bem? Obrigada, até a próxima!